O Carmelo Interior, primeira parte, o amor em botão. Introdução. Só existe uma dor, escreveu Leon Blow. É a de termos perdido o jardim das delícias, e só há uma esperança, um desejo, reencontrá-lo. O poeta busca-o a seu feitio, e o mais sórdido devasso também o procura a seu modo. E esse é o único alvo. Essas palavras tomam na primeira etapa de nossa vida espiritual um sentido especial. Ao iniciarmos uma jornada, devemos ter a orientação certa. Toda a gente sai à procura do paraíso perdido, mas só os santos o encontram, pois não seguem o seu próprio caminho, e sim o caminho de Deus, revelado na pessoa e nos ensinamentos do Cristo. Para nós, viajantes nesta vida, a coisa mais importante é, portanto, conhecer o caminho a percorrer. Alice Meynell o exprime poeticamente. Tu és o caminho. Se fosses apenas o alvo, não sei dizer se terias encontrado a minha alma. O crescimento do amor exige uma completa revisão dos valores. Cristo nos diz onde devemos procurar o objeto do nosso amor e onde não devemos buscá-lo. Não vos acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça o destroem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas acumulai vós tesouros no céu, onde os não destrói, nem a ferrugem, nem a traça, e onde os ladrões não desenterram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, está aí também o teu coração. Mateus 6, 19 e 21. Falando em tesouro, Cristo desce ao nosso nível, pois conhece a nossa natureza e sabe o quanto é forte a nossa inclinação para possuir. A fim de desapegar-nos das riquezas da terra, promete-nos as riquezas do céu. Santo Tomás de Aquino vê nas bem-aventuranças uma ordem ascendente e relaciona as três primeiras com o desapego terreno e as recompensas celestes. As três primeiras bem-aventuranças referem-se ao afastamento do homem das coisas que oferecem a satisfação da volúpia. A criatura humana busca essa satisfação procurando o que constitui o objeto natural de seus desejos nas realidades temporais e perecíveis, em vez de procurá-lo em Deus. Por isso, as três primeiras recompensas formuladas pelas bem-aventuranças apresentam essas mesmas coisas que muitos vão buscar nas satisfações terrenas. Efetivamente, os homens procuram a abundância e a excelência dos bens exteriores, riquezas e honras. Ora, o reino de Deus oferece uma e outra, pois em Deus se adquirem plenitude e excelência de todos os bens. Assim prometeu o Senhor o reino dos céus àqueles que são pobres em espírito. Por isso, de disputas e guerras, procuram os homens violentos e cruéis garantir a sua segurança, destruindo seus inimigos. Por isso prometeu o Senhor aos mansos a posse segura e a tranquila dessa terra dos vivos, que significa a garantia dos bens eternos. O que as criaturas buscam ainda nos desejos e prazeres do mundo é o consolo das mágoas e apenas da vida presente. Eis porque o Senhor prometeu consolação àqueles que choram. É claro que nessa primeira fase de nossa vida espiritual, a graça serve-se do processo psicológico da sublimação, não como a entendem Freud e seus discípulos,
mas como explica Dom Thomas Werner Moore, fazendo notar que o termo provém da ciência da química, diz-nos ele. Na química, a sublimação é um dos processos da purificação dos sais. Quando um sal volátil é aquecido numa câmpula, ele se volatiliza e o vapor sobe até o cimo frio da campanula e aí se cristalizando em estado puro. A sublimação significa, pois dar o objetivo verdadeiro é certo ao fundamental anseio da natureza humana pela felicidade. Isso exige uma adaptação do nosso espírito ao que Frank Schied denomina a paisagem da realidade. Vemos então, diz ele, a nossa vida como uma estrada, com um começo e um fim. Conhecemos as realidades das quais ela provém, pelas quais passa e para as quais se dirige. A sublimação põe as coisas primeiras em primeiro lugar. Significa o retorno do amor ao seu primeiro princípio. Não exige, por isso, a inibição de todos os desejos e anseios humanos. Pede apenas a subordinemos tudo ao nosso objetivo supremo, ao nosso fim último, pois nosso coração é feito para Deus. O próprio Cristo nos afirmou que o nosso Pai Celeste sabe do que precisamos. Se procuramos o reino dos céus e sua justiça, tudo mais nos será dado por acréscimo. Temos de comer e de beber, sem, no entanto, fazer de nosso ventre um Deus. Tudo quanto fizermos fora o pecado, podemos fazê-lo para a glória e alegria de Deus. A tarefa mais importante dessa etapa de nossa vida espiritual consiste, pois, na reintegração de nossa natureza. Mas, como observa Matthias Schieben, é verdade que na justificação cristã, toda a justiça original, incluindo os elementos inferiores, não nos é dada. A ordem e a harmonia de nossas faculdades espirituais não são completamente restabelecidas. A concupiscência desregrada não é inteiramente reprimida e dominada. Falta-nos uma parte da ordem e da harmonia que pertenciam à justiça de Adão, à integridade que tão intimamente ligava a graça à natureza sobre esta, exercendo o seu domínio. Por outro lado, é preciso compreender o seguinte: membros vivos de Cristo, temos mais alta dignidade, maior santidade, mais forte possibilidade de agradar a Deus do que teríamos em virtude unicamente da graça que Adão possuía antes do pecado. O Felix culpa, qua talem actatum meruit habere redemptorem, prefácio da bênção do Círio Pascal no Sábado Santo. É, pois, em virtude de nossa incorporação ao Cristo que a graça é semente da glória. E por isso é que São Leão nos diz: Agnosce Christiani dignitate tuam. Conhece, ó Cristo, a tua dignidade. Citemos ainda uma vez mais Schieben, sob vários aspectos. A justiça cristã é mais sublime, mais rica, mais misteriosa do que a justiça original. Apesar da fragilidade de sua natureza, o homem restaurado em Cristo está mais íntima, mais maravilhosamente unido a Deus do que o estava em Adão. Essa justiça é um mistério maior, mais sobrenatural do que a do primeiro homem.
pois não é uma transfiguração de toda a natureza, mas permanece ao contrário, escondida sobre a fraqueza, a miséria, a pobreza das condições humanas como uma pérola no lodo, visível apenas ao olhar de uma fé sólida. Exteriormente, e na parte inferior de sua alma, o homem, apesar de restaurado pela graça, continua sob a lei do pecado, da morte, da corrupção. Consequências da mancha original. No entanto, o homem-Deus habita com o Espírito Santo no mais íntimo de seu ser, nas profundezas de sua alma. E aí, sob os escombros do pecado, constrói um templo, tanto mais precioso e mais santo, quanto não pode ser profanado nem destruído pelas ruínas que o cercam. Sob o ponto de vista da ordem temporal, não podemos deixar de dizer que a redenção é mais admirável que a criação e que a santificação é ainda mais maravilhosa. Nas bodas de Caná, o mestre Sala diz ao noivo: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já se tiverem inebriado, então lhes apresenta o inferior. Tu, porém, guardaste o vinho bom até agora. João 2,10. Essas palavras parecem conter um profundo simbolismo, não só em relação ao crescimento da Igreja, como na vida espiritual. Nesta primeira fase, nosso principal dever é cooperar com a graça para purificar-nos. Essa purificação nunca será perfeita, mas é condição indispensável para atingirmos etapas superiores, nas quais ela continuará sempre, sem ser todavia a tarefa dominante, como neste primeiro grau da vida na lama.